Esse dilema se chama dilema de Stamey. Stamey é o urologista mais velho dos Estados Unidos, né? O decano, é o urologista mais experiente, é um professor na Califórnia, ele que criou. Então é uma maneira bem prática da gente falar isso para a população. Não é todo mundo que tem câncer de próstata que vai sofrer. Mas por outro lado, acaba virando uma roleta russa, porque eu não sei quem que vai ter um câncer disseminado ou não. Então eu sou obrigado a tratar a maioria. Que nem melanoma, né? Que nem pinta, né? Isso. Todo mundo tem pinta, vai morrer da pinta, e uma que vai desenvolver pode... Né, a preocupação é justamente achar aquela que vai se desenvolver e vai se disseminar e levar a pessoa a sofrimento. E no caso de próstata, existe alguma coisa relacionada com alimentação que favoreça? Sim. Em relação à alimentação, na literatura médica, inclusive, e no meio leigo também, é uma grande briga entre aqueles alimentos considerados protetores e os alimentos considerados de risco, né? Então vocês estão vendo aí pelo desenho que os alimentos protetores seriam aqueles ricos em substâncias chamadas isoflavonoides, lignans e fitoestrógenos. Seriam então alimentos à base de estrógenos de plantas, né? Por outro lado, o licopeno presente no tomate, por exemplo, ele também seria um fator de proteção. A ingestão de fatores de risco, como a carne vermelha, gordurosa, né, especialmente aquele churrasco do final de semana que vai no carvão, também aí ele é um fator de risco, é considerado fator de risco. Churrasco por duas maneiras. Primeiro, porque a carne vai numa alta temperatura e forma uma substância chamada PHIP. Essa substância, PHIP, em ratos, ela é altamente cancerígena. E o principal câncer que se mostra, né, em cobaias, por exemplo, no laboratório, é o câncer de próstata. E tem uma outra nuance também. Você faz o churrasco no carvão. Quando cai aquela aguinha, aquela gordurinha no carvão, volta uma fumacinha que deixa a carne naquela cor lá, escura. Aquela fumaça, na verdade, é alcatrão, que está presente no carvão. Então, na verdade, quando nós estamos comendo uma picanha feita em carvão, nós estamos sujeitos, ou uma carne, um churrasco qualquer, nós estamos sujeitos a dois fatores de risco. Quando você fala primeiro, carvão, é o carvão que coloca para fazer. Carvão normal. A quantidade de é como se a gente estivesse comendo vários cigarros ao mesmo tempo, naquele pedaço de picanha lá. Por isso que ele é cancerígeno. Não quero mais churrasco com carvão, não. Bom, ainda como não saiu nenhum estudo definitivo provando isso, eu prefiro continuar comendo. Você vai perder seu patrocinador aí do Churrascaria. Não pode esquecer disso. Não, mas sem sombra de dúvida, se você vai comer, então vamos continuar. Tem que diminuir a ingestão dos fatores de risco, né? Carne vermelha, gordurosa, Carne cozida também entra aqui. Por incrível que pareça, ela produz aquela proteína PHIP. Então o ideal seria comer uma carne mais mal passada, que não é o hábito na nossa região. E por outro lado, aumentar a ingestão dos fatores de proteção, especialmente das leguminosas. Soja, feijão, ervilha. E com relação a que a gente chama da incidência disso daí, onde está presente no nosso meio, em relação ao mundo, como que está o câncer de próstata hoje? Olha como é que é interessante, né? Existe, em relação ao mundo, de uma certa maneira, 3 faixas de incidência diferentes. Uma que é considerada alta, uma que é considerada intermediária e uma que é considerada baixa. Na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, na Escandinávia, Dinamarca, Suécia, Noruega, e na Austrália e Nova Zelândia, na Oceania, a incidência é alta. Chega a ser de 142 casos por 100 mil habitantes em negros americanos e 108 em brancos americanos. O Brasil está na faixa intermediária, assim como está toda a África e a maior parte da Europa, do leste europeu. Enquanto que no Oriente, né, China, na Índia, especialmente no Japão, a incidência é mínima. Ela chega a ser 200, 300 vezes menor do que a incidência em negros americanos. Então vem a grande pergunta, mas por que isso? Será que é porque os chineses, os japoneses, os orientais, de uma certa maneira, eles ingerem mais fatores de proteção? Soja, especialmente? Parece que sim. Ou talvez porque eles possam ter uma genética mais favorável. Por outro lado, Dr. Milton, quando um japonês migra do Japão para os Estados Unidos, ele, quando migra, a chance de câncer de próstata dobra. Os filhos dele, a chance triplica. E os netos dele, a chance quadruplica, então, chegando praticamente a incidência... Não é um fator alimentar? Todas as provavelmente sim.
Provavelmente sim. Porque é o meio, porque o oriental come mais... Provavelmente sim. Não come muita carne, e as carnes que eles comem são mais Sim. peixe, essas coisas, e mais cru, né? Mais cru. E é tudo aquilo que você falou. A base também de E alimentos se eles vêm para o nosso vegetais, meio, eles né? ficam tudo doente? Sim, sem sombra de dúvida, né? Tá certo. A mesma coisa acontece com a mortalidade, né? A chance de desenvolver antes de 75 anos. É isso. É isso aí. Em relação ao que a gente chama de história natural, o desenvolvimento mesmo, né, do câncer de próstata, olha que interessante. Não é que vai aparecer o câncer e ele já vai se disseminar, vai se esparramar e vai levar a pessoa ao óbito. Isso pode demorar anos. Pode, aliás, não acontecer. Mostra essa etapa anterior, passo a passo, por favor. Qual? Essa evolução do epitélio lá. Olha aí como é que é, ó. A partir do epitélio prostático normal, para as pessoas que não lembram, o epitélio é a pele lá de dentro da próstata, né? Dentro de cada ácido prostático. Pode-se instalar um câncer que a gente chama de histológico, são aqueles 40% que eu havia mencionado no dilema de Stanley. A primeira etapa do epitélio, essa daí, mostra etapa por etapa. Ah lá, aí, ó. Vai, o histológico, depois o localizado a gente consegue pegar pelo toque. Esse localmente avançado. Esse roxinho que é o tumor. tumor. É o tumor. Né? Veja aqui, por exemplo, ó. Ele começa a sair para fora da próstata, pode inclusive pegar aquele nervinho que está em amarelo lá e deixar a pessoa impotente, né? Mais para frente ele se dissemina, são esses pontos então é importante pretinhos, não deixá-lo crescer para não abranger, englobar o nervo, né? Isso, sem dúvida. Se engloba o nervo, eu tenho que ressecar aquele nervo na cirurgia, a chance da pessoa ficar impotente é muito grande. Junto, né? Sem dúvida. Certo. Então, telespectador, chegamos num ponto importante de você ter a compreensão no nosso programa. Vamos entrar na história natural da doença, ou seja, como você vai adquirir esses processos todos para precisar procurar o médico, os exames que precisam ser feitos, os exames laboratoriais, ou seja, não saia daí e nos comunique. Tira sua pergunta pelo 3321-5833 ou pelo nosso e-mail, doutorsaude@tvbarretos.tv.br. Não saia daí, aguardo você. Drogaria. Estamos mais uma vez de volta com o programa Doutor Saúde de hoje, com o tema câncer prostático, câncer da próstata, o Dr. Daniel Seabra, médico urologista, especialista em oncologia nesta área. Falamos o que é anatomia normal, estamos agora no momento de fazer a chamada história natural da doença. O Dr. Daniel começou a falar isso, vai mostrar, veja que interessante, como as células cancerígenas vão alcançar a circulação. Vamos lá, doutor. Por esse desenho, por essa animação, nós vamos mostrar como é que é a instalação de um câncer no epitélio prostático, né? Esse desenho, na verdade, ele pode se referir a qualquer tipo de tumor. Tumor de pele, de estômago, do cérebro, do pulmão, do intestino. O esquema seria mais ou menos o mesmo, né? Então vocês estão vendo que existem células normais, essas aqui são as do epitélio prostático, né? Existe o que a gente chama de células basais que sustentam as células epiteliais. Existe a membrana que separa o vaso sanguíneo do epitélio prostático. E aqui vocês estão vendo o vaso sanguíneo, né? Inclusive até com os glóbulos vermelhos lá dentro. E olha como é que o câncer então ele vai se instalando. A primeira coisa que acontece são alterações genéticas. Essas alterações geram uma instabilidade genética, né? Isso aqui é casual, é ao acaso, ninguém sabe qual é a célula que vai acontecer, provavelmente por influência externa. Ela se modifica, começa a se duplicar, de repente ela quebra aquelas estruturas que sustentavam o epitélio e as células então elas passam